Vale a pena assinar um Chagas IA? Então, gente, eu sou Roberta Rocha, sou estudante de Medicina da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e eu vou mostrar algumas funções do Chagas para vocês. A primeira é o Chagas Assistant. Não sei falar inglês, então é basicamente isso. Mas é como se fosse um chat GPT, né? Uma IA totalmente voltada para a medicina. Só que ele é altamente personalizável. Então, por exemplo, a gente pode pegar livros, slides dos professores e criar aquele resumo, aquela nota rápida, né, que a gente quer estudar para a prova, por exemplo, a partir desses resumos dos professores ou daqueles capítulos do livro que a gente quer. Por que o Chagas é diferente de outras inteligências artificiais? Porque ele é específico, então ele é uma IA que o prompt dele já é ligado à questão da medicina. E ele é pensado para o estudante, para o acadêmico. Então, ele vai gerar o resumo, ele vai gerar aquela lista rápida, mapas mentais, você pode se decidir a partir daquilo em específico. Então, ele tem a inteligência artificial, é uma inteligência artificial programada para ajudar os estudantes, principalmente na prova, sabe? E aí tá mais ou menos o resumo. Você pode também imprimir, então você pode baixar ali em cima. Eu vou tentar baixar aqui para mostrar para vocês. Não é um resumo raso, é um resumo extremamente aprofundado. Você pode imprimir, você pode abrir no tablet para riscar, e aí eu vou mostrar mais um pouquinho como é. Só para vocês verem, tem 14 páginas nesse resumo, entre aspas, né? Porque é mais com uma imersão mesmo pelo assunto que você pode usar, enfim, se você não quiser ficar estudando por slide. Eu fiz isso daí a partir do slide do professor, e aí tá mais ou menos tudo que tem a ver com os colicínios, no caso que é a classe que eu tô estudando em parasitologia. Então não é nada resumido, gente, só para mostrar para vocês. A segunda função que eu vou mostrar é a melhor, é a Chagas Whispers, não sei se estou falando certo também, mas é a função que você pode transcrever, você pode gravar a aula do seu professor e você pode transcrever aquela aula todinha. Isso aí é uma das aulas que eu gravei e assistir, claro. Tem a transcrição integral, então vai mostrar tudo mesmo. E também tem a visão geral da transcrição, que você também pode baixar e imprimir ou colocar no iPad para você estudar depois melhor. Mas essa função, eu acredito que é a que diferencia muito. E você pode criar flashcards a partir dessa transcrição do áudio. Então, imagina você criar flashcards e quizzes a partir literalmente da aula do professor. Então, tipo assim, nunca vi nenhuma inteligência artificial fazendo isso daqui. Às vezes, ele demora um pouquinho para fazer, não vou mentir. Então, se você quer colocar a transcrição, não vai ser instantâneo. Vai demorar uns 5, 10 minutos. E ele, normalmente, quando eu faço a transcrição, aí é o resumo, gente, da transcrição. Sabe, tem a visão geral e a coisa. Eu deixo um pouquinho, levar tempo até fazer e depois eu volto. Tanto para fazer flashcards a partir da aula do professor, quanto para fazer também os quizzes, que são as questões. E você pode escolher. Você pode escolher se quer múltipla escolha, se você pode escolher que é ou não caso clínico, porque às vezes pode dar só a matéria em si. Eu coloco muito caso clínico, porque os professores gostam muito de colocar nas provas casos clínicos nas questões. Então, se eu vou estudar bioquímica, eu não estudo só bioquímica, eu estudo caso clínico. A outra função, gente, são os quizzes, que eu amo, porque não tem como você não fixar o conteúdo com isso. Você pode gerar o quiz a partir de um slide, a partir de um livro e a partir das aulas que você grava e transcreve. Então, aqui nos quizzes, aí há a parte para você fazer o upload do arquivo. Eu normalmente faço muito, sei lá, eu estou estudando do parasito, aí eu coloco do capítulo tal a capítulo tal do Neves. Aí, no caso, eu peguei o slide, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor, sabe? Aí tá mostrando mais ou menos como é o quiz. Eu coloquei o quiz para gerar, só que demora também um pouquinho. A gente tem que ter paciência. Então, normalmente eu coloco cedinho, ou quando eu chego da aula. Aí eu vou fazendo os quizzes dos demais assuntos que eu já tinha estudado e deixo lá para esperar fazer, sabe? Aí vou colocar um que eu já tinha feito, no caso, que era sobre organelas. Aí mostra a resposta certa e a explicação do que é a resposta certa e do que você errou também. E aí você pode ficar praticando todos os dias. Você também pode escolher a quantidade de questões, se é questões de múltipla escolha, se é questão discursiva também, tá bom? Então, galera do Enamed, isso daqui, mão na roda pra vocês, viu? Aí, a outra função, gente, que é a que eu amo de paixão, são os flashcards, porque eu faço todos os dias os flashcards. Eu não gosto muito de fazer, porque na medicina a gente lida com muitas informações. Então, para eu fazer tudo na mão, ia ser um estrago braçal. Então, eu prefiro colocar a aula do professor, ou a transcrição do áudio, ou o capítulo do livro que eu quero estudar, e eu coloco para a própria IA do Chagas fazer. E aí eu também posso escolher se eu quero fazer um card de oclusão de nomes, se eu quero um card só de
baralho e o verso do baralho, né? No caso do frente e verso. E aparece o layout para você ver todos os dias. E a outra função, gente, são os prontuários. Esses daqui, eu provavelmente, quem tá no ciclo clínico vai gostar muito, porque se você der por exemplo, eu quero botar uma discussão de um caso, como o professor falou na aula, ele vai dar o diagnóstico como se realmente fosse um prontuário médico. Então, você consegue baixar, você consegue imprimir, você consegue botar de novo, sei lá, no iPad para você ver. Eu tô colocando das aulas, porque eu gosto muito do resumo do prontuário, entende? E às vezes, quando o professor dá alguma doença, acaba colocando no prontuário também aquela doença. Aí tá mostrando mais ou menos, por exemplo, a aula que eu tinha visto. Então, assim, gente, o Chagas é uma ferramenta que tá me ajudando muito aqui na UEM, eu estudo medicina na Estadual do Maranhão. E com certeza, sem dúvidas, indico. Está aprovado no teste.